No livro do Apocalipse, o número 7 aparece tantas vezes que parece ser indispensável conhecer o seu significado para poder entender o livro e sua estrutura. Venha comigo para o fascinante mundo do significado dos números na Bíblia. Vamos começar! O número 7 ou as séries de 7 aparecem tantas vezes no Apocalipse que até o leitor mais superficial percebe que esse é um tema importante. Só no primeiro capítulo encontramos 7 espíritos, 7 candelabros e 7 estrelas, que depois, no versículo 20, explica que as 7 estrelas são 7 anjos. À medida que vamos nos aprofundando no livro de Apocalipse, aparecem mais séries de 7, como por exemplo os 7 chifres, os 7 olhos, 7 trovões e muitos outros. Mas, sem dúvida alguma, as séries de 7 mais importantes do Apocalipse são aquelas 4 que, por sua extensão, formam a verdadeira espinha dorsal do livro, já que o livro de Apocalipse tem 22 capítulos e essas 4 séries ocupam mais da metade deles. As 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. E nem se fala do restante da Bíblia, onde também encontramos o número 7 presente tanto no Novo quanto no Velho Testamento. Já desde o próprio início da Bíblia, assim que começa o Gênesis, quando Deus cria o mundo em 7 dias. Mais adiante, para citar outro exemplo, são mencionados os 7 pares de cada animal puro que entram na arca. Em Provérbios 16, por exemplo, são mencionadas as 7 coisas que o Senhor odeia, e assim por diante. E o próprio Jesus também usou bastante as séries de 7, como por exemplo as 7 bem-aventuranças do Sermão da Montanha, os 7 ais de Mateus 23, os 7 eu sou, e assim eu poderia continuar até te cansar. A maioria dos teólogos exegetas afirma que o número 7 representa plenitude ou perfeição em certo sentido, e isso está correto. Eu concordo, mas tentar explicar o número 7 apenas com essa afirmação é perder completamente, ou melhor dizendo, os tremendos significados e ensinamentos que estão por trás da simbologia do número 7. Porque é isso que o 7 é em muitos casos, não em todos, na Bíblia. É um símbolo numérico que Deus utiliza de forma magistral. A primeira pergunta que fazemos é: em que sentido o 7 representa a plenitude? Uma forma de explicar a plenitude seria esta que estou mostrando aqui na tela. Do 1 ao 6, há um avanço e progresso e, de certa forma, no 7, quando Deus intervém, ele completa o que falta para que sejamos plenos e completos nele. No entanto, Deus explica de muitas maneiras que, de fato, é verdade que o 7 representa sua intervenção e que ele completa suas criaturas, no nosso caso o ser humano, mas sua intervenção que nos torna completos é desta forma, ou seja, sem a intervenção dele, nós não somos nada. Sem a intervenção dele, nosso esforço é zero. Vejamos alguns exemplos. A história de Naamã, o leproso. Caso você não conheça a história, aqui na tela deixo a referência. Naamã precisava se lavar 7 vezes na água para ser curado, mas não era que na primeira vez ele ficava um pouco menos leproso e na segunda ainda menos. E assim, à medida que ele ia entrando e saindo, ia melhorando até ficar completamente limpo na 7ª imersão. Não, da primeira até a 6ª imersão, ele estava tão leproso quanto antes de se molhar, mas na 7ª ficou completamente limpo. Vamos a outro exemplo, a conquista de Jericó. Deus pede ao povo de Israel que dê voltas ao redor da cidade durante 7 dias, e no 7º dia, o muro seria totalmente derrubado e a cidade conquistada. Novamente, vemos o mesmo padrão. Não foi que, na primeira volta, os muros começaram a se quebrarem à medida que o povo dava voltas ao redor da cidade, dia após dia. O muro ia se rompendo até que, no 7º dia, o muro foi totalmente derrubado. Não. Eles deram voltas durante 6 dias e nada aconteceu. Mas, no 7º dia, o muro e a cidade foram destruídos por Deus. Vamos ver quais são os padrões didáticos que Deus utiliza nas séries de 7 para nos ensinar verdades espirituais. O primeiro ensinamento é que o ser humano por si só não pode fazer absolutamente nada. É impossível, a não ser que Deus haja. É por isso que o gráfico correto seria este e não o outro. A segunda lição. Pergunto, se Naamã não tivesse obedecido ao profeta Eliseu e não tivesse entrado na água, Deus o teria curado? Não. Se o povo de Israel não tivesse obedecido a Deus e não tivesse dado voltas ao redor da cidade como Deus ordenou, eles teriam conquistado a cidade? Não.
Aqui temos a segunda lição. A graça de Deus atua sobre a fé. Nós não podemos fazer nada para triunfar, apenas confiar e obedecer a Deus. Que ilustração maravilhosa para demonstrar a relação entre graça e fé. Não poderia ser mais claro. Quanta tinta já foi gasta escrevendo sobre salvação pelas obras, pela fé, pela graça, etc. E tão fácil de entender. Deus é quem nos salva, Deus é quem nos cura e Deus é quem nos liberta do pecado através do sangue de Cristo. Lembrem-se de que foi na cruz onde todos os nossos pecados foram expiados e redimidos. Da mesma forma que foi Deus quem curou a lepra de Naamã e foi Deus quem derrubou as muralhas de Jericó. Nós não podemos fazer absolutamente nada para sermos purificados e nos libertarmos da escravidão do pecado. Da mesma forma que Naamã não podia fazer nada para se curar da lepra, não importava quantas vezes ele se mergulhasse na água. E da mesma forma que o povo de Israel não podia conquistar Jericó, não importava quantos dias tivessem rodeado a cidade. A única coisa que precisamos fazer é ter fé em Deus. Um relacionamento com Deus tão firme que nos leva a confiar em Sua palavra e, consequentemente, seguir os passos de Cristo e as instruções de Deus. Assim como Naamã obedeceu a Eliseu e assim como o povo de Israel obedeceu a Deus. Por isso, em 2 Coríntios 12, 9 diz: meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Terceiro ensinamento. O que Deus pede para fazer não faz sentido algum sem fé. Repito, é totalmente ridículo para quem não tem fé, porque o sentido do que Deus pede é espiritual. Para Naamã, o que Eliseu pediu, mergulhar 7 vezes na água, pareceu tão ridículo que ele ficou irritado, e se não fosse porque seus servos o convenceram, ele teria ido embora. E o crente obedece pela fé muitas vezes sem entender e às vezes entendendo, quando compreende o significado do rito ou símbolo. Antes de avançar para o quarto ensinamento, quero te dizer que esses princípios também foram ensinados por Deus em várias histórias e símbolos que nem sempre usavam o número 7. Por exemplo, vejamos o caso da saída dos hebreus do Egito na 10ª e última praga. Deus lhes diz que devem matar um cordeiro e pintar o sangue dele no batente de cada casa para que os primogênitos que estiverem dentro sejam salvos. No primeiro ensinamento, vemos que o ser humano, por si só, não podia fazer absolutamente nada, porque não havia nenhuma forma física de que qualquer pessoa pudesse se defender por seus próprios meios do anjo destruidor que passou por todo o Egito para matar todos os primogênitos de homens e animais. No segundo ensinamento, a graça de Deus atua sobre a fé, é isso que diz. Era preciso fazer o que Deus pedia para ser salvo. Não bastava apenas crer em Deus ou ser filho de Abraão. Se não pintassem a porta com sangue, os primogênitos daquela casa não poderiam ser salvos. No terceiro ensinamento, o que Deus pediu para fazer não fazia nenhum sentido, a não ser que se entendesse o significado do símbolo. Os hebreus obedeceram sem entender completamente, como nós entendemos agora, muito melhor, depois de termos visto Cristo derramando seu sangue por nós na cruz. Voltemos à série de 7 para continuar entendendo os princípios ou padrões que Deus quer nos ensinar. O quarto ensinamento é que, quando Deus utiliza uma série de 7 como simbologia didática, o sétimo é completamente diferente dos outros 6. Isso já percebemos desde o início, na primeira série de 7 que a Bíblia nos apresenta, os 7 dias da semana da criação, onde Deus usa cada dia para criar o mundo. Em cada dia da semana, ele cria algo e, em Gênesis 2, do versículo 2 ao 3, diz que ele terminou a obra no 7º dia. Mas era totalmente diferente dos demais, porque nesse dia ele faz algo distinto dos outros 6. Nesse dia, ele descansa, abençoa e santifica. O mesmo acontece com Naamã, que é na 7ª imersão que ele é completamente curado, ou na conquista de Jericó, onde o 7º dia era totalmente diferente dos outros 6, já que nesse dia eles deveriam dar 7 voltas em vez de uma, e então vem a libertação. Ou voltando ao Apocalipse, também podemos observar isso claramente, por exemplo, nos selos. No capítulo 6 de Apocalipse, é descrito o que acontecerá em cada um dos 6 selos, para depois, mais adiante, só no capítulo 8, ser mencionado o 7º selo, totalmente separado e diferente dos outros 6, sendo descrito simplesmente como meia hora de silêncio. O mesmo acontece com as trombetas, onde as 6 são descritas nos capítulos 8 e 9 de Apocalipse, para depois falar da 7ª trombeta,
totalmente diferente das outras 6, só no final do capítulo 11. E muitos outros exemplos que vamos analisar detalhadamente ao longo desta série, para poder entender de forma clara os padrões que Deus explica através dessa metodologia didática, e que vão nos ajudar a entender muito melhor a estrutura do Apocalipse, já que sua estrutura está baseada em séries de 7. O quinto padrão ou ensinamento é que muitas vezes Deus utiliza os 6 como tipologia do sétimo, ou seja, como exemplos, figuras, sombras, antecipações ou primícias do sétimo, o que é realmente importante para onde Deus quer nos conduzir para que, como diz Efésios 4:13, Deus possa nos levar à estatura da plenitude de Cristo. Um detalhe muito importante, ao interpretarmos uma série de 7, devemos levar muito em conta esses padrões, embora nem sempre todos ocorram ao mesmo tempo, porque são eles que Deus utiliza para afirmar seus ensinamentos espirituais em seus filhos. Esses princípios podem ser encontrados em séries de 7 tão óbvias como as que acabei de mencionar, dos selos e das trombetas, e em outras que não são tão evidentes, como, por exemplo, a que encontramos no corpo humano. Em Gênesis 2:7 diz que Deus formou o homem do pó da terra. Quando Deus forma o homem do pó da terra, ele organiza o corpo humano em 6 níveis, embora às vezes sejam acrescentados subníveis, mas normalmente os níveis de organização do corpo humano são organizados em 6 níveis principais. O primeiro nível são os átomos, que formam moléculas. O segundo nível são as moléculas, que formam células. O terceiro nível são as células, que formam tecidos. O quarto nível são os tecidos, que formam órgãos. E o quinto nível são os órgãos, que formam o sexto nível, sistemas ou aparelhos que são formados pelos órgãos. Depois, em Gênesis 2:7, continua dizendo que foi completado com o sétimo nível, ou seja, o sopro de vida que Deus sopra em suas narinas. Não importa que os 6 níveis do ser humano estejam perfeitamente formados. Sem o sétimo, é um nada em si, é um ser morto, a não ser que seja completado com o sétimo nível, o sopro de vida que Deus sopra em suas narinas. Assim como a graça de Deus atua sobre a nossa fé, o espírito de vida só pode agir sobre um corpo formado e funcional. Fora disso, é impossível. Para o não crente, isso não faz sentido algum e não há intervenção de Deus na vida. E por fim, o sétimo nível é completamente diferente dos outros 6. Vamos passar para outro exemplo que, embora seja muito bíblico, também não é fácil de perceber e muitas vezes passa despercebido. Na Bíblia, há 6 líderes que nasceram de forma milagrosa, pois nasceram de mulheres estéreis. Nem mais, nem menos. E todos eles foram grandes líderes do povo de Deus, que representaram diferentes características de Cristo. Eles são Isaque, Jacó, José, Sansão, Samuel e João Batista. Aqui na tabela eu deixo o nome de suas mães, o texto bíblico onde indica que eram estéreis e o nome do pai. Esse grupo de 6 homens concebidos de forma milagrosa, já que suas mães eram estéreis e, em muitos casos, de idade avançada, foi completado por um sétimo que aperfeiçoou a série, Jesus. Não importa o quão grandes foram esses 6 líderes, nem o legado que deixaram, nem o poder e a influência que exerceram. Se não fosse pelo sétimo, Cristo Jesus, nem eles nem nós poderíamos ser salvos. A vida desses 6 homens nos mostra mais do que nunca que a graça de Deus se manifestava enquanto seguiam seus preceitos, e nos momentos em que se afastavam das instruções divinas, Deus não podia abençoá-los. Levaria vários vídeos para mencionar a grande quantidade de coisas que aconteceram com eles, que pareceriam não fazer nenhum sentido do ponto de vista humano, mas que fazem total sentido se você estuda a vida deles sob a perspectiva da fé. Como quando Isaque deveria ser sacrificado pelo próprio pai, Abraão, por ordem divina, ou quando José foi preso mesmo depois de obedecer a Deus, ou a decapitação de João Batista, e assim por diante. E, por último, o sétimo, Jesus, foi totalmente diferente em tudo, começando pelo milagre da concepção, onde nos 6 primeiros Deus faz o milagre para que nasçam de 6 mulheres estéreis, enquanto que no sétimo, o milagre é totalmente diferente. Jesus nasce sem a intervenção de um homem, mas concebido pelo Espírito Santo.
E sem nenhuma dúvida, cada um desses 6 homens representou aspectos diferentes do nosso Salvador Jesus. Isaque foi talvez a representação mais marcante do Messias, que como o cordeiro é levado ao matadouro, quando seu pai Abraão, por ordem divina, teve que levá-lo ao sacrifício. Jacó, que apesar de ter nascido junto com seu irmão Esaú, conseguiu a primogenitura. E assim como Jacó teve 12 filhos que se tornaram os fundadores das 12 tribos de Israel, Cristo também escolheu 12 discípulos para serem os fundadores do Israel espiritual. José, assim como Jesus, foi entregue e traído por seus irmãos e depois os perdoou e os abençoou. José foi injustamente acusado e preso, mas Deus o libertou e o exaltou a uma posição de autoridade e poder, assim como Jesus, que foi acusado e condenado à morte injustamente, mas Deus o exaltou à sua direita. Embora Sansão não seja um modelo perfeito e sua vida tenha sido marcada por erros e fraquezas, há vários aspectos de sua vida que representam Cristo. O anjo anunciou seu nascimento como aquele que salvaria Israel e o Espírito do Senhor lhe concedeu uma força sobrenatural. Da mesma forma, Jesus realizou milagres e prodígios sobrenaturais e nasceu para salvar a humanidade do poder do pecado e da morte. Por fim, para vencer seus inimigos, Sansão deu sua vida morrendo com os braços estendidos, assim como Jesus deu sua vida na cruz para vencer os poderes do mal. O profeta Samuel também representava Cristo, pois era profeta, sacerdote e juiz de Israel. E assim como Jesus, o povo rejeitou pedindo um rei. Assim como Sansão e Samuel, João Batista foi consagrado ao serviço de Deus desde o seu nascimento, anunciado por um anjo. João Batista, proclamando o arrependimento, batizava com água, símbolo de Cristo, que ao chamar ao arrependimento, batizaria com o Espírito Santo. Posso te garantir que essa forma de enxergar as séries de 7 vai te ajudar a se familiarizar com os padrões que Deus utiliza, o que nos permitirá descobrir verdades importantes na série de 7 do Apocalipse. Por aqui termina este vídeo. Não perca o próximo capítulo desta série, que será sobre um tema muito interessante do qual já se falou bastante, os pactos de Deus. E agora, toda vez que alguém te disser que o número 7 significa perfeição ou plenitude, você já sabe. Nossa perfeição e plenitude vem de Deus, e sem Ele, não somos nada. Vejo vocês no próximo vídeo.